Muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia, pela primeira vez, um novo horário, né? Então agora o programa Eclésia vai ao ar toda terça-feira, nesse horário, a partir das 8 horas da noite. Então quero dizer muito bem-vindo aos nossos telespectadores também às terças-feiras, né? O programa Eclésia, a gente tem como objetivo conversar sobre catequese, assuntos relacionados à história da igreja, a doutrina da Igreja Católica. Já faz um bom tempo que o programa Eclésia está no ar, mas hoje, especialmente, é o primeiro dia desse novo horário. Então, toda terça-feira fica o convite para os nossos amigos, tá certo? Acompanhar o nosso programa Eclésia, sempre pautas relacionadas, então, à doutrina da Igreja Católica. Resumindo, é um programa de catequese. Você viu que a gente está com abertura nova, né? Então, olha, a grade de 2015 da Rede Século XXI está muito legal, muita novidade, né? Aberturas novas, novas linguagens, novos programas, novos cenários. A gente está, então, com tudo aqui na nova grade da Rede Século XXI 2015, tá certo? Então, o programa Eclésia, a partir de agora, toda terça-feira, tá bom, gente? Quem já está acostumado a assistir o programa Eclésia sabe que a gente sempre recebe alguns amigos aqui para conversar conosco, né? O padre Guido Motinelli, que é um padre rogacionista italiano, ele é o principal comentarista aqui do programa Eclésia. Tá todo mundo com saudade já do padre Guido. O padre Guido está passando uma temporada na Itália, no país dele, junto com a família dele e tudo mais. Mas o padre Guido volta em breve. Em breve a gente tem de volta, então, o padre Guido Motinelli conversando aqui conosco no programa Eclésia. Outros padres participam conosco, já participaram durante esses últimos dias. Mas hoje o nosso convidado não é padre, nosso convidado é leigo. Pois é, né? Alguns leigos também vêm participar conosco aqui no programa Eclésia. Eu já vou apresentar o convidado e depois eu vou dizer qual será o tema da nossa noite. Mas quero dar boa noite então aqui ao meu lado, o professor Felipe Neri. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Eric, muito obrigado pela oportunidade. Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje, nessa noite, para tratarmos de uma temática importante para a família. O professor Felipe Neri, ele é casado, ele é leigo, como eu disse. Aliás, ele tem 5 filhos. Eu também sou casado, tenho 3 filhos, também sou pai de família, então tenho 2 pais de família conversando aqui hoje no programa Eclésia. O professor Felipe Neri, ele foi diretor do Colégio São Bento, São Paulo, né? Um importante colégio católico da cidade de São Paulo, ele já foi diretor, ele também é pedagogo, sempre trabalha com coisas relacionadas à educação. Olha, o currículo dele é extenso, mas resumindo, ele é um palestrante, um pedagogo, um educador, que trabalha também com assuntos sempre relacionados à formação da família, defesa da vida e outras coisas por esse meio. Tá certo essa apresentação, professor? Perfeitíssimo, é exatamente essa, Eric. Minha vida é ou seja, eu tenho uma família e estamos pelo Brasil afora viajando e palestrando para tantas comunidades, falando de família. Legal. Bom, professor Felipe Neri, aliás, Felipe Neri, o nome de um grande santo, né, um santo da Idade Média. São Felipe Neri, se você não conhece a história, vale a pena conhecer a história de São Felipe Neri, porque a vida de santos tem tudo a ver com a nossa conversa do programa de hoje. O assunto principal do nosso programa de hoje é a educação, né? Como eu disse, o professor Felipe é um educador, um pedagogo, e ele vai nos ajudar a conversar um pouco sobre o conselho dos santos para a educação. Durante toda a história da igreja são muitos santos, muitos papas, muitos documentos da igreja que tratam desse tema, além de, é claro, entender também a importância das Sagradas Escrituras para a educação como um todo. Mas o nosso tema principal é esse, o conselho dos santos para a educação, dos jovens, das crianças especialmente, tá certo? Você pode mandar e-mail para a gente, né? Ou no eclesia@rs21.com.br. Desculpa, já confundi o site aqui. O e-mail é eclesia@rs21. Tá aí na tela, não tá? Tá lá, pronto. Pois é. Horário novo, eu estou meio confundindo as coisas, mas está tudo certo, o nosso e-mail está aí. O nosso telefone também no 3871. Vou acertar o telefone, produção? Está lá? Ah, está lá. Como é que é o telefone? 9620. Só porque mudou de segunda para terça eu esqueci o telefone, mas já lembrei, a produção já me ajudou aqui. Muito obrigado, viu, diretor? Enfim, faça sua participação conosco por telefone ou por e-mail, discutindo conosco esse assunto, tirando dúvidas, se possível, aqui a gente tenta trazer a tua pergunta, a tua dúvida aqui para a mesa, para a nossa discussão, tá certo? O programa Eclésia, então, como eu disse, agora está no ar toda terça-feira, mas você pode acompanhar todos os nossos programas também pelo site, né? Porque o site da Rede Século XXI, no rs21.com.br,
estão disponíveis, então, os programas que a gente faz toda semana. Aliás, esse em breve estará disponível também para você assistir lá depois, pelo portal da Rede Século XXI. Basta acessar, então, rs21.com.br e você consegue acompanhar qualquer dos nossos programas, tá certo? Vou começar a conversar, então, aqui com o professor Felipe. Professor, esse tema é extenso, a gente poderia pensar em várias abordagens, né? Pois são muitos santos que colaboraram com a educação de jovens, adolescentes e tudo mais. Mas antes ainda da gente, propriamente dito, falar do que os santos, né, dos conselhos que os santos indicaram, o caminho que eles indicaram para a educação dos jovens e das crianças, para a gente entender um pouco o conceito que a gente vai depois conversar sobre isso, pensando em família, pensando na escola, vamos começar a nossa conversa por aí. De quem que é o papel de educação? Né? O papel da educação dos jovens e das crianças, sejam eles católicos ou não. O papel da educação é da família ou é da escola? Vamos começar a entender isso para depois a gente continuar a nossa conversa. Bom, é importante a gente começar deixando claro, né, que a questão não é menosprezar ou diminuir o papel das escolas, mas é reforçar o papel da família. A família, realmente, o protagonismo da educação é dos pais. Inclusive, a igreja, ao longo dos séculos, ou seja, sempre reforçou essa ideia. Nós encontramos no magistério ordinário universal da igreja a mesma temática, né? Então, mostrando como Bento XVI fala muito bem, né, dos princípios inegociáveis, entre eles, um deles, o terceiro citado, a educação dos filhos, que é direito e dever dos pais. Quando nos casamos, né, nós também falamos que vamos nos dedicar à educação dos nossos filhos. Então, quem educa são os pais. Então, se dissesse agora de uma forma muito simplória, vamos dizer assim, Tá. E a escola como fica? A escola é colaboradora, né? Ela realmente deve estar em união com aquilo que em casa estamos fazendo. É verdade que há grandes problemas e desafios na sociedade atual. As famílias passam por grandes mudanças, por grandes dificuldades, mas jamais substituir o papel dos pais, né? Ou colocar no lugar o Estado, né? Um governo, ou quem quer que seja, né? Nós teremos uma educação deficitária e, pelo contrário, deveríamos fortalecer o papel de pai, da mãe e da família na educação dos filhos. Então, não é realmente tirar o papel da escola. A escola tem um papel importante, mas os pais são os mais importantes, porque o caminhar da criança e dos filhos depende muitíssimo dos pais. É bem interessante a gente pensar nessa ideia, porque como o senhor deixou bem claro, vou te chamar de você, tá certo, Perfeito. professor? Como você deixou bem claro, não é menosprezar o papel da escola, né? Exato. A escola tem o seu papel importantíssimo. E nessa discussão, ainda a gente não está pensando em valores religiosos, como um todo, de acordo com o valor que a família traz. Exato. Né? E aí você disse bem assim, olha, então qual que seria o papel da escola? Mas o papel da escola também é importante. Sim. E a criança vai aprender muito na escola. Será que talvez, me corrija se eu estiver errado, a gente pode dizer assim, que a educação é papel da família, dos pais, mas o papel de instrução e formação, é claro que a escola também tem que estar presente.